Então, eu andei circulando pela Câmara essa semana e senti muito otimismo entre os que estão a favor da reforma da Previdência, né? E justiça seja feita. Um dos que está bem a favor da reforma da Previdência é o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Está trabalhando muito por isso, junto com Paulo Guedes, né? Junto com o partido dele, o DEM, né? Junto com as lideranças, né? Conversando bastante para que não haja bloqueio, né? Enfim, o governo vai tentar votar, o governo gostaria de votar, e o Rodrigo Maia também, ainda nesse período, deste ano, no primeiro período do ano de 2019, né? Porque o recesso começa em julho, até julho ainda há tempo, né? Então, embora haja feriado, né, como hoje, haja o feriado da semana que vem, que é festa junina, que é a ausência de deputados, senadores do Nordeste. O Nordeste, São João é a maior festa do ano, né? E então, aí eu lembro do Luiz Gonzaga, né, aquelas canções dele da minha juventude. Mas, enfim, voltando à reforma da Previdência, há um grande otimismo. São necessários 60% dos 513 senadores, 60% deles. E estão achando que já alcançaram esse número, né? Porque está todo mundo sabendo que essa reforma é absolutamente necessária para a Previdência ter futuro, ou seja, para que as novas gerações tenham uma Previdência, né? Seja qual for o tipo, né? Capitalização, que eu acho altamente recomendável, é o que eu faço há muito tempo em relação à minha futura velhice, né? E tudo que está previsto ali. Agora, houve mudanças lá no relatório, isso a gente não leva muito em conta, porque pode haver emendas e pode haver também decisões em lei complementar ou em lei ordinária, que não precisa estar constando de uma proposta de emenda à Constituição. Enfim, há até em muitos oposicionistas, uma responsabilidade, né? Porque, sob o ponto de vista do governo, o governo diz assim, bom, eu prometi fazer a reforma da Previdência lá na campanha eleitoral. Está aí, apresentei a reforma. Agora, se a reforma não passar, a responsabilidade não é minha. A responsabilidade é dos representantes de vocês, né? Deputados e senadores, representantes dos estados e representantes do povo dos estados, senadores e deputados. Essa é a ideia, né? Porque não tem troca-troca, não tem pagamento de mensalinho, não tem pagamento de mensalão, não tem entrega de ministério, né? Aliás, sobre entrega de ministério, eu queria contar uma coisinha para vocês. Isso é constatação interna entre os ministérios, entre a herança que o atual governo recebeu. Sabe que há ministérios aparelhados ideologicamente, isso a gente sabe. Mas a gente não fala muito sobre os ministérios aparelhados fisiologicamente, para a roubalheira mesmo. Isso também precisa ser passado um esfregão, um caco de telha aí para tirar essa sujeira. Não é só esse aparelhado ideologicamente que todo mundo já conhece, né? Principalmente lá no Ministério da Educação, né? No Ministério da Saúde, por exemplo, né? Aquela roubalheira de compra de remédio, de prótese, né? de gente que tem lá o seu feudo, né? É um negócio, às vezes mistura, né? Fisiológico e ideológico. Mas está lá. É bom a gente pensar que não é só ideologia, não. É roubologia também, né? Que tem nessas coisas. Mas eu disse que ia falar também sobre algo estranho. É um caso de psicologia social ou de psiquiatria, não é, mas talvez de psicanálise, né? Por que que a gente torce para o mal? Por exemplo, vamos pegar o Congresso Nacional nos últimos dias. 12 senadores votaram contra uma lei, uma medida provisória que se transformou em lei,
para combater a fraude na Previdência. Ou seja, 12 senadores seriam aliados dos fraudadores que levam bilhões, tanto que por um ano já vão economizar 10 bilhões, né, de desaparecer o roubo. Como é que pode alguém ser contra uma medida contra fraude, né? Aí tem outro também, o sujeito que a gente vê aí, a torcida, né? Tem muito crime no Brasil, muito assalto, muito latrocínio, né? Então foi facilitado por um decreto do presidente que caminhoneiros que são assaltados, né, roubo de carga, que possam pedir porte. Claro que se submetendo a todo aquele rigorismo da concessão de um porte. É muito rigoroso, né? Tanto em questões mentais como de responsabilidade, de manejo, né? Isso é óbvio, né? Caminhoneiros, proprietários rurais, que têm que defender sua propriedade, é um direito natural de defesa da propriedade, e tem o direito natural da vida. Não é legítima defesa. Legítima tem a ver com leges, tem a ver com lei. Não precisa de lei, isso é natural. Qualquer pessoa tem direito de se defender, de defender sua vida e defender sua propriedade. E tem gente contra isso. Como é que... Eu não entendo, né? Não entendo. E por fim, né, eu queria registrar, afinal, nós estamos num país em que as pessoas saem para a rua para defender liberdade para um corrupto, né, que já foi condenado 2 vezes, vai ser condenado pela 3ª vez, tem mais meia dúzia de processos em que ele já é réu, né? Ou seja, é uma sucessão de corrupção, é uma institucionalização de corrupção, é um lugar assim que em toda a periferia dessa pessoa que aproveitou-se do cargo de presidente da República para isso, né, que é um agravante terrível, né? E as pessoas estão a favor do corrupto, portanto, a favor da corrupção. Como é que pode uma coisa dessas? Eu já vi em outros tempos, agora parece que a polícia recuperou assim, um amor próprio, um amor da sociedade. Eu vejo as postagens, por exemplo, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, né? Eu várias vezes recebi boa noite, dei boa tarde para o guarda, aquela interação entre cidadão e o seu defensor da lei, né, e protetor de sua vida e de sua propriedade, né? Mas houve tempo em que as pessoas da rua ali, digo as pessoas comuns, torciam pelo bandido contra o policial. Ainda há quem faça isso. É uma coisa maluca. Eu vi o outro dia uma senhora, eu não sei o nome dela, mas não sei se era assim, uma estudiosa de assuntos sociais, né? Dizer que, onde é que se viu, a polícia vai entrar nos pontos de comércio de droga, o pessoal da droga tem que se defender, né? Pois é o direito de defesa, né? Mas só que é um lado do bandido, do fora da lei, outro lado do mocinho. Talvez porque eu tenha sido criado, né, em tempos que a gente ia ver filme de mocinho, em que o mocinho ganhava sempre no fim, salvava a vida da mocinha, o bandido ou morria no duelo ou ia para a cadeia, né, e tinha um final feliz, e a gente saía de lá com a ideia de que o normal é que o bem derrote o mal, né? Mas tem gente aí torcendo pelo mal, né? No caso, essas próprias pessoas vão ser vítimas desse mal, né? Todos somos vítimas da corrupção, né, que desvia os nossos impostos, tira dos hospitais, das escolas, do saneamento básico para encher os bolsos ou os cofres do partido, né? Nós somos vítimas da corrupção. Assim como nós somos vítimas dos fraudadores da Previdência. Quando a gente recolhe para a Previdência e alguns tiram da nossa aposentadoria futura, né, com modos ilegais, com documentos falsos, eles estão nos roubando. Então nós não podemos ficar ao lado dessa gente, né? A mesma coisa é não, eu não quero que o motorista do caminhão possa defender sua vida e sua carga, né? Ou possa passar a ideia de que ele tem um poder de dissuasão, que vai haver reação. Portanto, não se aproxime, não tente me assaltar, né? É isso que acontece. É por isso que as nações têm os seus exércitos, é para avisar, olha, não tente nos invadir que a gente reage, né?
De Brasília, Alexandre Garcia.